Introdução à Sagrada Escritura. Bíblia, Palavra de Deus em nossa vida. Quinta parte. Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá. Estamos aqui para a nossa quinta e última parte da Introdução à Sagrada Escritura. Hoje veremos 3 pontos importantes para finalizarmos assim esse conhecimento básico, prévio que a gente precisa ter para um bom entendimento da Bíblia. Nós veremos hoje, neste nosso quinto encontro, o antropomorfismo bíblico, a questão da etiologia e a questão da primazia do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. Vejamos. Etiologia, o nosso primeiro ponto. O nome parece meio complicado, mas a coisa é um pouco mais simples do que a gente pensa. Quando queremos estudar mais profundamente a Bíblia, devemos entender que muitos dos seus escritos são relatos etiológicos. Mas o que é etiologia para falarmos que ela é usada pelos autores bíblicos? A etiologia é a interpretação ou explicação da origem de um fato ou fenômeno. Trata-se de encontrar em acontecimentos do passado a causa de experiências e os fatos do presente. Olha só, trata-se de encontrar em acontecimentos do passado o quê? A causa, ou as causas de experiências e fatos do presente. Ou seja, você está vivendo aqui hoje e você quer falar assim, nossa, por que disso? Aí você vem aqui atrás e fala, olha, aqui era assim. Então, hoje está assim porque aqui era assim. Isso é uma explicação etiológica. No povo de Deus, as etiologias surgiram diante de situações de conflito e sofrimento e que não conseguiam dar explicação pela fé, de forma simples. Daí recorrerem a esses tipos de relato para as interpretar e explicar de forma simples ao povo. As etiologias são, muitas vezes, motivadas por situações em que não há uma explicação fácil de um acontecimento, de um fato. Usando do recurso etiológico, podemos apontar uma explicação para certas situações da vida, em que não parece haver uma explicação à luz da fé. Como isso é feito? Jogando para o passado as causas do fato presente, aquilo que nós explicamos aqui em cima. Quer dizer, hoje estamos assim, por quê? E aí a gente vai lá atrás e fala assim, já era deste jeito. Os relatos etiológicos têm como ponto comum apontar as causas dos fatos presentes no passado. E com isso, justificam, por exemplo, um mau relacionamento com os povos vizinhos. Na Bíblia nós temos isso daí. No Antigo Testamento, a gente já não se dá bem com eles porque desde o fato de jogar para mais longe as causas dos problemas presentes, como que justifica que foi assim desde os nossos antepassados e continuará a ser assim. Uma história etiológica é um pequeno conto popular com o intuito de explicar fenômenos que suscitam a curiosidade das pessoas. Por exemplo, as colunas de sal dispostas às margens de um grande lago, a mulher de Ló, lá em Gênesis, um arco colorido que se estende no céu, o arco-íris, sinal do dilúvio, pacto pela não repetição do dilúvio, em Gênesis 9:3, a diversidade de idiomas na Torre de Babel. Isso é muito comum. Já existia uma diversidade de idiomas? Já. Essa parte do Gênesis 11 foi escrito, já existiam muitas línguas. E eles não sabiam o porquê disso. Aí, no relato bíblico, eles colocam, olha, todo mundo falava uma só língua. Aí planejaram fazer uma torre muito alta que chegasse ao céu. E Deus falou assim, olha, vamos dar muitas línguas para que eles não possam se entender mais. Hoje a gente sabe que a língua não é uma dificuldade. Temos as linguagens comuns. A linguagem comercial comum é o inglês. E a linguagem cristã comum é a linguagem do amor. A extrema aridez de uma determinada região, o fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, por exemplo. O povo de Deus deu a histórias comuns um fundo teológico, mostrando como Deus agiu na vida dos homens. Isso daqui, se vocês quiserem aprofundar, tem o livro do Joseph Campbell, As Máscaras de Deus, volume 1, Mitologia Primitiva. Foi lá que eu me baseei. Trazendo isso para a linguagem mais fácil, um relato etiológico na Bíblia acontece quando, já se sabendo o que aconteceu, o fato é narrado como se não houvesse ainda acontecido.
Seria como um comentarista de futebol, já sabendo que seu time ganhou com gol aos 45 minutos do segundo tempo, falasse assim: a partida será tensa, muito difícil, mas temos que acreditar até o último minuto e, às vezes, quem está mal na partida pode resolver. A gente conhece muito comentarista que fala isso, aí não dá certo e continua igual. Se der certo, ele vira o herói. Agora, se você já souber, você faz a coisa certa. O povo de Deus escreveu as histórias muito depois, principalmente no Antigo Testamento. Isso é fácil quando se sabe o resultado final. Os escritos do Antigo Testamento foram escritos muito depois dos fatos vividos. Lembremos que o Êxodo foi vivido em 1200 a.C. e escrito por volta do ano 550 a.C. Este é um bom exemplo de teologia, pois temos 650 anos entre o fato e a escrita. Você lembra? Nós já vimos isso lá atrás. Muitos dos relatos bíblicos do Antigo Testamento, para não dizer quase todos, foram escritos muito depois do fato vivido. No Novo Testamento, temos uma distância menor entre o fato e a escrita, como vimos no tópico quando a Bíblia foi escrita. Se você tiver dúvida, é só voltar lá e dar uma olhadinha. Vejamos como exemplo o Êxodo. Nós temos aqui o Êxodo, olha lá o povo escravo, Moisés libertando o povo e o povo saindo do Egito. Olha o mar se abrindo, nós já vimos isso daqui. Fato vivido em torno de 1200 a.C. Por muito tempo, tradição oral, fato escrito em torno de 550. E aí o que eles deram? Muitas conotações de problemas que existiam nessa época aqui, como se já houvesse aqui. Ao lermos os relatos do Êxodo, parece que foram escritos conforme os fatos aconteciam. Isso é um dos principais pontos da teologia, pois foi escrito à luz dos problemas que o povo enfrentou no exílio e no pós-exílio, nesse período aqui, mas como se fossem problemas e soluções apresentados por Deus no período do Êxodo, no momento do Êxodo. Ah, mas e aí? Gente, nós vamos continuar lendo os fatos do mesmo jeito. Pessoal, nós não vamos mudar a nossa forma de ler a Bíblia. A gente vai continuar lendo a nossa Bíblia com fé, sempre visando o amor, sabe, a vida e a justiça. Sempre. O que nós vamos fazer? Nós vamos entender que determinadas coisas, para a gente poder entender melhor o texto, elas precisam ser entendidas de um jeito diferente. Então, quando você vai ler, por exemplo, o Êxodo, você sabe que tem ali muitos outros problemas de um período muito posterior. E isso ajuda na interpretação do texto, quando você quer fazer uma boa leitura bíblica. Ah, mas no Novo Testamento isso já é bem menor. Só que ainda assim, alguns problemas dos anos 70 e 80 foram colocados nos evangelhos. Por exemplo, quando Jesus fala e dará frutos 30, 60 e 100 por um, é uma comunidade crescente. No outro evangelho nós vamos ter e darão frutos 100, 60 e 30. É uma comunidade em crise. Então, isso sempre e é natural você falar a partir dos problemas que você tem no momento presente, mesmo quando a gente está falando lá atrás. Isso nos ajuda muito. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a atualização da Bíblia, conforme a gente viu lá na primeira etapa, a gente traz os nossos problemas do dia a dia, iluminados pelos problemas que a Bíblia aponta para a gente. As soluções, a forma com que eles fizeram, a experiência dele. E olha que bonito isso daí. Hoje nós fazemos igual. Nosso segundo ponto, antropomorfismo bíblico. Humanizar Deus para torná-lo compreensível. Opa, humanizar para torná-lo compreensível. Então, o que é o antropomorfismo bíblico? Há quem pense que Deus tem corpo, pois leem a passagem, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus não tem forma humana, muito menos masculina. E tais interpretações são fruto de uma leitura ao pé da letra. Deus é espírito, como nos afirma o Evangelho de João em 4:24. Mas em muitas passagens bíblicas, Deus é apresentado como humano. E isto é um recurso linguístico usado para que o leitor entenda algo importante sobre Deus. Eles são chamados de antropomorfismo, do grego anthropos, homem, e morfismo, forma. Aqui no caso, forma humana. E são um recurso linguístico que atribui a Deus formas e características humanas. Alguns também usam o termo antropopatismo para falar de atribuição de sentimentos humanos a Deus. Nós vamos
usar apenas a designação antropomorfismo, tanto para as características físicas quanto psíquicas que nós atribuímos a Deus para melhor entendê-los. Antropomorfismos são figuras de linguagem que transmitem verdades teológicas sobre Deus, que de outra forma seriam difíceis de serem transmitidas. Quando tomadas como expressões metafóricas, elas ajudam a compreender a Deus, que está além da nossa compreensão, tornando-o possível de ser amado, de ser compreendido. Os antropomorfismos são necessários, pois em nossas limitações desejamos expressar verdades sobre Deus que, por sua natureza, não podem ser descritas ou conhecidas. Desde os tempos bíblicos até hoje, as pessoas sentiram dificuldades de explicar como é Deus sem o uso de características humanas. Não há expressões humanas que sejam capazes de transmitir o que Deus realmente é. Ele é indescritível. Mas os antropomorfismos nos ajudam muito a falar sobre Deus. O povo de Deus e os autores bíblicos precisaram de antropomorfismos para comunicar Deus, pois nós o entendemos melhor quando comunicado de forma fácil e simples. É comum nos desenhos infantis e cinemas que animais e seres inanimados ganhem características humanas. Por exemplo, o Pato Donald, né? Ele é o quê? É um pato que se veste, que fala, que dirige, que tem casa, que abre porta, tudo. Isso daí ajuda. Os autores bíblicos também usaram o recurso de dar características humanas a Deus, aproximando-os das pessoas e as pessoas de Deus. Nos escritos bíblicos, foi comum mencionar características humanas, as estátuas, ídolos, quase sempre criticando a ação de adorar algo sem vida, feito por mãos humanas. Era comum aos povos vizinhos dos judeus darem características humanas para falarem dos seus deuses, como mostra o Salmo 115. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Sua garganta não emite som algum. Os autores sagrados usaram deste recurso linguístico para melhor falar de Deus, ajudando o povo a compreender melhor. Quando precisam, usaram desses atributos para criticar a forma dos povos vizinhos de ter sua fé. Mas também usaram desses recursos para melhor falar de Deus. O Novo Testamento fala que Deus é espírito, luz, amor e invisível. Mas no Antigo Testamento deram características humanas para aproximar Deus dos homens. No Novo Testamento nós não precisamos dar característica humana. Deus está encarnado no nosso meio. Jesus está presente no nosso meio. Ele chora, ele pega espiga, ele come, ele vai na festa, ele se comove. No Antigo Testamento, não. Vejamos os principais atributos físicos dos humanos aplicados a Deus. Os atributos físicos humanos que nós, humanos, temos. Tem pernas. Eles ouviram os passos de Deus que passeava no jardim, a brisa do dia. Lembra lá com Adão e Eva, depois que eles comeram do fruto proibido? Tem mãos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Tem braços. Tu abatestes a Raabe como se fora ferida de morte. Com o teu braço poderoso espalhaste os teus inimigos. Tem rosto. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Naquela oração muito bonita de Números 6, 24. Tem boca. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Tem olhos e ouvidos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Também vemos na Bíblia atributos como dedos e muitos outros. Quando falamos de antropomorfismos, também podemos incluir sentimentos que somente os humanos têm. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Olha lá, Deus pode se arrepender, em Êxodo ou em 2 Samuel, de lembrar daquilo que ele fez. O arco estará nas nuvens e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Olha só, será que Deus se esquece de descansar?
Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. De ficar magoado. Então Javé se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e seu coração ficou magoado. De ser zeloso pelo que faz. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Isso são características humanas, mas quando a gente atribui essas características a Deus, fica mais fácil de compreendê-lo. Para melhor falar de Deus, às vezes atribuíam até características de animais. Compadeça-te de mim, ó Deus, compadeça-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma. À sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Tem muitos outros exemplos, mas esses mostram como este recurso literário foi usado pelos autores bíblicos para facilitar a tarefa teológica de falar de Deus para as pessoas de forma simples, compreensível e agradável. Hoje também usamos de antropomorfismos para falar de Deus. Se não fizermos assim, teríamos que fazer grandes discursos compreendidos por poucos. Atribuir características humanas é um jeito de aproximar Deus do humano e o humano de Deus. E quanto mais próximo, mais fácil de evangelizar. Se você quiser falar, por exemplo, que Deus nos socorre, você fala o que para alguém? Deus vai estender sua mão para você. Ou seja, imagina alguém que está se sentindo mal, sabe quando a pessoa está assim, agoniada, aí você fala assim, olha, Deus está abrindo os braços para você. Deus está estendendo a mão para você, para que você possa segurar na mão dele e vir. Isso é dar características humanas a Deus. Deus não tem mãos. Deus não tem braços, mas você falar que Deus está de braço aberto, que Deus estende a sua mão, que Deus está olhando para você, que Deus está ouvindo a sua oração, nós fazemos isso todos os dias. E esse é um recurso que nós usamos para melhor falar de Deus. A gente só tem que entender, continuar fazendo isso, é bom, não tem como não fazer, mas nós temos que entender que esse é apenas um recurso limitado, porque nós também somos limitados. Se a gente quiser falar Deus do jeito certo, é muito difícil. Apenas temos que tomar o cuidado de não dar características negativas para Deus. Coisa que nós sentimos. Vingança, ódio, rancor. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Quer dizer, nós queremos isso. A justiça de Deus, gente, ela vem no momento certo e não falha. Mas nós temos a vontade de falar assim, calma, tua coisa vai vir. Deus vai me vingar. Aqui se faz, aqui se paga. Para Deus não é assim. Para nós é nossa vontade. Às vezes a gente atribui a Deus. A gente briga com alguém e a pessoa dá 10 passos, bate o dedo, machuca o dedão do pé, aí você fala, viu? Deus me vingou. Não, essa é uma vontade nossa. Deus não fica fazendo isso. Deus é única e exclusivamente amor. E quando lhe damos características humanas, é para melhor entendê-lo e não para reduzi-lo ao que queremos que ele seja, ou para justificar nossas maldades, reduzindo Deus a mais um de nós. Nós temos que tomar um cuidado muito grande ao antropomorfizar Deus, porque às vezes nós o tornamos tão humanos que ele passa a ter ódio, rancor, raiva. Não, isso somente nós temos. Deus é único e exclusivamente amor, e nada mais do que amor. Qualquer característica que a gente passar fora disso, somos nós que estamos passando. Deus continua sendo amor. Nós é que às vezes entendemos Deus errado. Vocês lembram lá na teologia da retribuição? Deus vai te retribuir conforme o tanto que você... É errado. Então nós temos que buscar a maneira certa de ver Deus. Vamos agora para o nosso último ponto, a primazia do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito sobre a ótica dos judeus, povo escolhido por Deus, mas que entenderam algumas coisas diferentes da ótica cristã. Temos muitos pontos comuns dentro da ótica do amor, mas alguns dentro daquilo que se pensava na época e na região. Ou seja, muito diferente do que nós pensamos dentro do cristianismo. Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3. Essa é a convicção que temos diante de Deus, graças a Cristo. Não nos atreveríamos a pensar que essa obra é devida a algum mérito nosso. Pelo contrário,
É de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele quem nos tornou capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Não a aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito é que dá a vida. Fortalecidos por tal esperança, estamos plenamente confiantes. Nós não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os filhos de Israel não percebessem o fim daquilo que era passageiro. No entanto, os espíritos deles se tornaram obscurecidos. Sim, até hoje, quando eles leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece, não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparece. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, há um véu sobre o coração deles. Somente pela conversão ao Senhor é que o véu cai, pois o Senhor é Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí existe a liberdade. E nós que, com a face descobertas, refletimos como num espelho a glória de Deus, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. O que Paulo está falando? O Antigo Testamento, ele é lei. E a lei, às vezes, é muito rígida. Jesus Cristo, a gente fala, Deus é justo. Deus é justo. Justo é fazer aquilo que a lei diz. Agora, Deus é mais do que justiça. Deus é misericórdia. A misericórdia vai acima da lei. Então, o que nós temos que entender? Que a justiça de Deus é rica em misericórdia. Então, quando a gente pega o Antigo Testamento, ele é muito legalista em alguns pontos. No Novo Testamento é diferente. A gente tem que ler isso daí. Então, quando você tem uma dúvida sobre algo, você olha o que tem no Antigo Testamento e você olha o que tem no Novo Testamento. Você sempre fica com o que tem no Novo Testamento. É isso que Paulo está falando. O que o apóstolo nos fala é que devemos ler a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, com os olhos em Cristo. Ele é o ponto de entendimento sobre Deus. Temos muitas diferenças culturais e teológicas entre o Antigo e o Novo Testamento. Vejamos, só para ilustrar, alguns pontos discordantes, olha só, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Inimigos, no Antigo Testamento. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigos de seus inimigos e adversário dos seus adversários. Já o Novo Testamento. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele fez raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Olha a diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, o que a gente faz? Se a gente estiver olhando uma inimizade com alguém, se a gente for no Antigo Testamento, a gente vai acabar brigando mais ainda. A gente vem no Novo Testamento, a gente fala, não, a gente tem que perdoar. Então, sempre, em qualquer ponto, a gente vê o que tem no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E a gente sempre fica com aquilo que está no Novo Testamento. Muitas coisas já são iguais entre o Novo e o Antigo. E tem coisas que são discordantes. Os dízimos. No Antigo Testamento, nós vamos ter a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E aí então pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardar. Esse texto, não vamos fazer uma exegese dele aqui, mas ele é de Malaquias, um texto no momento em que os sacerdotes tomam conta de tudo e eles precisam dos dízimos, porque eles têm que pagar e ganhar também. Então, o dízimo é hipervalorizado. Agora, vamos ver o Novo Testamento. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha que diferença.
Aqui está falando que se você não der até o último centavo, você está roubando a Deus. E aqui não, como você dê conforme o teu coração. Educação dos filhos. No Antigo Testamento, se alguém tiver um filho rebelde, incorrigível, que não obedece ao pai e à mãe e não os ouve, nem quando o corrige, o pai e a mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade para ser julgado, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e incorrigível, não nos obedece, é devasso e beberrão, e todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio, e todo Israel ouvirá e ficará com medo. Vamos no Novo Testamento. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Então, depois que ele gastou tudo, ele caiu em si, né? Ele se levantou e foi ao encontro do seu pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Lucas 15, versículos 11 a 13 e depois o 20. Vocês viram a diferença? Aqui você vai fazer o quê? Você vai levar para que todos os julguem e o apedrejarão. E aqui o que vai acontecer? Compaixão. Olha que diferença. É o mesmo texto. É a mesma situação. Jesus fala o que? Olha, você tem que ir com compaixão. E sai correndo e faz o quê? Abraça, cobre de beijo, ou seja, vai ao encontro. Aqui você leva porque você tem que entregar aos homens e você vai eliminar todo o mal do seu meio. Olha que diferença. Somente esses exemplos nos dão uma base para vermos algumas diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento, apesar de existirem muitas outras. Claro que temos textos no próprio Antigo Testamento que são semelhantes ao Novo Testamento, mas tem esses e muitos outros que falam diferente do afirmado no Novo Testamento. E sempre ficaremos com o texto do Novo Testamento sobre o mesmo assunto. Todas as vezes que lemos um texto, temos que nos perguntar se leva à vida ou à morte. Vocês lembram que eu coloquei que a gente tem que ler a Bíblia sempre com a palavra vida e amor? No Antigo Testamento, os exemplos que a gente viu não levam à vida e ao amor. Já no Novo Testamento, sim, ao amor ou ao ódio. Se nos levar a não ajudar no desenvolvimento da vida, não devemos dar atenção, pois haverá outro texto que diz que deve levar à vida e ao amor. Espero que este nosso trabalho de introdução à Sagrada Escritura ajude você em sua leitura bíblica. Gente, é muito importante percebermos que na Bíblia, o Antigo Testamento é da ótica dos judeus e o Novo Testamento da ótica cristã. E a forma dos judeus lidar com os fatos é diferente dos cristãos. Jesus veio complementar. Na revelação, nós temos o momento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso nos dá a plenitude. Então, por isso que nós trabalhamos diversos temas, inclusive a revelação não escrita. Por quê? Porque hoje a igreja nos fala muito sobre como nós lidar. Então, se a gente for no Antigo Testamento, é de um jeito. E hoje, às vezes, a igreja, atualizando essa palavra, fala de outro jeito. Então, a gente sempre fica com essa palavra do Novo Testamento e com a palavra da igreja sobre um fato. E tem gente que, para justificar suas coisas, vai lá no Antigo Testamento, pega e fala, olha, tá aqui. E não é assim. A gente precisa entender sempre sobre a ótica de Jesus, que só pregou o amor, a paz e o nosso bem. Terminamos assim a nossa introdução à Sagrada Escritura. Foram 5 etapas, espero que vocês tenham gostado, mas sempre todas elas para apenas dar uma introdução para a gente começar a trabalhar a Bíblia. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Nós vamos começar a trabalhar todos os livros da Bíblia, devagar, com calma, mas todos eles. Caminhemos juntos, que Deus sempre esteja conosco. Paz e bem a todos, um grande abraço